Olá, alunos de terceiro ano, tudo certo? Faz tempo, né, que a gente não tem um novo videozinho, mas é que, como vocês sabem, a gente teve várias demandas aí em relação às atividades remotas, né? Então, a gente teve que ficar um tempo na geladeira, mas vamos retomar, certo, aos poucos, né? Para vocês terem, então, acesso aos conteúdos, né, completos do ano, que futuramente poderão ser retomados sem problema nenhum, né? E a gente vai então trabalhar um dos conteúdos, na minha singela opinião, é um dos mais importantes que vocês têm no terceiro ano, que era Vargas, né? Que é um tema bastante complexo, um tema, né, bastante importante, muito cobrado em questões de vestibular, né? Então, eu acho que é um ponto bem importante para a gente abordar, né, aos poucos. Provavelmente serão vários vídeos, porque era Vargas. Compreende aí 15 anos praticamente do Vargas no poder nesse primeiro momento, né? Depois ele retorna eleito de forma democrática, porque nesse momento ele vai assumir, vamos relembrar, né? As nossas aulas de República Velha, ele vai assumir a partir do que a gente chama de Revolução de 30, né? Que nada mais foi do que a organização das oligarquias dissidentes que acabaram então, né, se organizando e vários outros grupos sociais, né? De fato foi um grupo bastante heterogêneo, bastante diferenciado, que vai apoiar Vargas e que vai então derrubar, né, o que a gente entende como uma estrutura da República Café com Leite, ou seja, né, nós tínhamos basicamente as oligarquias paulistas e mineiras, principalmente paulistas, né, comandando o país, digamos, né? Então, nessa perspectiva, aqueles que também faziam parte da oligarquia, né, não só, mas principalmente, né, esses representantes das oligarquias de outros espaços queriam também, né, ocupar o poder, né, de uma forma mais efetiva e apoiados por setores médios. Também a gente tem que levar em conta o contexto, né, de esgotamento, digamos assim, da política café com leite, no sentido de a gente tem um contexto de crises de um modo geral, né, crises econômicas, crises políticas, enfim, e tudo isso vai derivar então na chamada Revolução de 30, né, que foi essa tomada de poder, né, foi, digamos assim, enfim, né, vai se forçar, digamos que o presidente Washington Luiz fuja, enfim, né, ele vai ficar com medo de, né, ter um fim trágico, e vão impedir a posse, então, do Júlio Prestes, que também era um representante das oligarquias políticas de São Paulo. Então, vocês estão vendo que há, na verdade, uma ruptura, né, no final da República Velha entre as oligarquias paulistas e as oligarquias mineiras, que, na verdade, vão acabar apoiando, então, né, esse novo grupo, essa nova conjuntura que vai tomar o poder, certo? Estão lembrados, né? Bom, então a gente tem que relembrar exatamente dessa questão dessa mobilização, certo? Que ocorre a partir então dessa ruptura, afinal de contas a ideia era que o presidente paulista indicasse um outro candidato que fosse mineiro, mas ele não faz isso, ele indica um paulista, e por isso essa ruptura, a formação da Aliança Liberal, né, então, que vai perder as eleições, daquele jeito que a gente sabe como é que é, mas enfim, porém com a morte, com o assassinato do candidato, né, a vice, na chapa da Aliança Liberal, essa morte, que na verdade não tem, em tese, não tem nada a ver com questões políticas, eram questões mais pessoais, né? Essa morte vai ser mobilizada, né? A ideia dos usos, né? Políticos das situações, dos contextos, e com isso nós vamos ter então, né, esse apoio grande à Aliança Liberal que vai então tomar o poder, a força, digamos, né? Bom, então quem vai ser então, né, quem vai ocupar então, né, a presidência nesse primeiro momento é o Vargas, que era o candidato a presidente da Aliança Liberal, que era um político já bastante experimentado, digamos assim, né? Já tinha uma trajetória gigantesca, assim, né? Tanto a nível regional, no caso, né? Do Rio Grande do Sul, que havia sido governador, enfim, tanto a nível nacional também, que ele já tinha sido, inclusive, ministro da Fazenda. Então, era alguém que tinha, já conhecia os meandros do poder, digamos assim, né? Ele era um oligarca, ele era um fazendeiro, enfim, era alguém que já estava advogado, né? Era alguém que já estava, que conhecia, digamos assim, esses espaços
de poder. Bom, no início, então, basicamente, ele vai ter que lidar com toda essa situação de contexto, né? Vamos pensar em contexto a nível global, né? Então, ele assume em 30, ele vai ter que lidar com uma série de situações de crise econômica, porque a gente tem ali a crise de 29, né? Ali, enfim, né? O mundo inteiro, uma crise econômica muito grande, que atinge, claro, em larga medida, o principal produto, que é o café. Apesar do Vargas ter conquistado, digamos assim, né, apoio, com um discurso, digamos, principalmente de algumas mudanças que ele queria propor e que ele vai propor, né, no sentido de aplicar um governo de fato nacional, tá? Nacional, voltado para as riquezas nacionais. Por mais que seja uma figura polêmica, tá? E Vargas é uma figura polêmica, tem aqueles que são apoiadores do Vargas ou exaltam Vargas, tem aqueles que criticam duramente o Vargas, né? Eu acho que uma coisa, assim, é um ponto pacífico, no sentido de que ele era de fato um nacionalista e compreendendo o nacionalista como alguém que exalta e protege, principalmente protege as riquezas nacionais. Isso ele fez, né? Enfim, por toda, como eu falei para vocês, há outras questões aí que a gente vai conversando ao longo das aulas sobre Era Vargas, tá? Então, ele é uma figura complexa, uma figura difícil de definir e que desperta paixões exatamente porque, sem dúvida nenhuma, ele foi uma das figuras históricas de maior influência na história brasileira. Isso não é inegável também. Bom, então o fato é que ele tem que lidar com esse contexto, tá, de crises econômicas, ele tem esse projeto desenvolvimentista, industrialista, de incentivar muito essa questão, então, né, da indústria nacional, porém ele não pode pegar e, bom, né, largar a mão do café. Não, porque a economia brasileira está baseada no café. Então ele vai ter que também trabalhar com essa situação. E o principal produto brasileiro no período está em crise porque nós estamos no contexto da quebra da bolsa, no contexto de falências, né, enfim, múltiplas, né, numa crise gigantesca, né, do capitalismo, do liberalismo, enfim, de toda essa perspectiva, né, era um momento de grande crise. E com isso, né, o Vargas vai ter que lidar com essa situação caótica, né? Além disso, a gente tem, né, a ascensão de governos, né, totalitários nesse período, né, os fascismos principalmente, né? E o Vargas era um grande admirador do Mussolini, por exemplo, né? Então ele também tinha essa perspectiva autoritária, de tal forma que a gente vai ver depois, né, em 37, a ditadura do Estado Novo, que ele vai então, né, inaugurar. Ou seja, né, ele era um simpatizante também, né, desses governos autoritários, né? Eu não gosto do termo fortes, né? Porque é forte, que é forte, mas enfim, governos totalitários, governos fascistas, né, que vão se constituir nesse período, certo? Então, basicamente, ele vai ter que lidar com essa situação, e fora que os seus grupos de apoio são os grupos muito heterogêneos, como eu falei para vocês, né? Então, nós temos as oligarquias, nós temos aí os grupos tenentistas, que foram, né, um grupo-chave para sua ascensão ao poder, né? Ou seja, né, aqueles que dominavam de alguma forma o discurso militarista, o discurso também no sentido de ter, né, acesso à violência legítima, né? Então, ele vai ter que lidar com todas essas situações. Os tenentistas, por exemplo, né, fazendo toda aquela crítica à questão da corrupção, né, a questão das eleições, a necessidade de eleições mais transparentes, né? Nós temos grupos também, setores médios urbanos que queriam mais espaço, que queriam uma melhor conjuntura, né, nas grandes cidades, possibilidades de ascensão social, enfim, né, industrialização e tal. Os operários, né, também, grupos de trabalhadores também, né, tinham esperança de que o Vargas lhes trouxessem benefícios, direitos, vantagens, enfim, né, principalmente direitos que eles não tinham, né, nenhum. Então lutavam por essas conquistas, né? Então os trabalhadores já estavam organizados, a gente também tem sempre pautar. De fato, o momento da Era Vargas é o momento que a gente vai ter grandes conquistas trabalhistas, mas não porque o Vargas doou, né? Tipo, ó, toma aqui um presentinho, né? Na verdade, tu tem uma conjuntura que está favorável nesse sentido e temos grupos pressionando, né? Temos grupos lutando para que isso fosse possível, certo? Bom, então, e a população rural também, né, que a grande maioria, a grande massa do Brasil estava no mundo rural nesse momento, né, e também queria né, queria os seus direitos, né. Então, o Vargas, né, desde o início vai mostrar que veio no sentido do seu viés autoritário, ele vai rapidamente, né, organizar um governo bastante centralizado, né, que vai se direcionar basicamente na sua própria figura,
E ele vai tentar, então, né, vai ter essa tensão, essa articulação também, que ele vai ter, né, aqueles tomados lá da cá, clássicos, com a oligarquia cafeeira, que foi deposta do poder, mas que não pode ser completamente esquecida ou completamente posta de lado, porque, afinal de contas, a economia do país depende da economia cafeeira, porque até o momento era, digamos assim, não havia, né, grandes opções. Então a gente vai ter toda essa estrutura, todas essas tensões, digamos assim, no início do governo Vargas, certo? Então tá, cuidem-se e a gente vai conversando.